Olá, meus amores, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre evolução e quando a gente fala de evolução, a gente tem que lembrar do Darwin. Eu gosto muito das tirinhas de um sábado qualquer, né, que ele traz algumas discussões entre Darwin e Deus, né? E aí tem um pouquinho das discussões do criacionismo e as discussões entre a evolução proposta por Darwin. Eu gosto bastante. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, chama Um Sábado Qualquer. Para começar, eu queria falar para vocês que tudo que eu vou falar aqui, eu não estou falando que uma coisa é mais certa, que outra coisa é mais certa. Se acreditar que temos um ser superior que criou todas as coisas, isso é errado, isso é certo. Não é essa a minha função aqui. A minha função aqui é falar para vocês quais são as teorias e qual é a teoria mais aceita para as ciências. Tudo bem? A teoria do fixismo, ela fala que todas as coisas, todas as espécies foram criadas de uma única vez, por um ser, né, mais poderoso que conseguiria fazer isso. E aqui nós temos mais algumas tirinhas de Deus criando o ornitorrinco, de Deus criando diferentes espécies e falando o tempo de vida de cada um deles e assim por diante. Uma coisa importante para o conteúdo é que o fixismo acredita que as espécies foram criadas de uma forma, independente do tempo que passou, essas espécies são mantidas da mesma forma. A teoria do fixismo ela teve muita força até o final do século XVIII. Mas com os avanços do conhecimento científico, as pessoas começam a identificar que a Terra não é mais o centro do universo, né? Que os outros planetas giram em torno do Sol, que as estrelas não são fixas. Eles começam a ver fósseis que são diferentes dos animais que nós temos hoje em dia. Então, o que será que está acontecendo com esses animais que estão fossilizados? Se eles são diferentes, não é tão fixo assim, né, a cada uma das espécies que foram criadas. Nesse período aqui, então, a gente tem o início das ideias do transformismo ou evolucionismo sendo mais presentes. Ainda mais nessa ideia de evolução, porque tem uma visão de que o mundo vai alterando ao longo do tempo. Quem começa com essas ideias de que as espécies vão se alterando ao longo do tempo é o Conde de Buffon, ou Georges-Louis Leclerc. Mas ele escreve esse livro História Natural, e nesse livro ele fala que as espécies têm um molde interno. E aí tem algumas alterações do corpo do lado de fora, sabe? Da aparência física e assim por diante. E essas alterações estão relacionadas com as interações com o ambiente. Por exemplo, né, o molde de cachorro, que é com 4 patas. Você tem o molde do cachorro, o molde do lobo, o molde do gato, que são parecidos ao molde interno, mas as características externas são variadas de acordo com o ambiente. Lamarck depois vem com a ideia de geração espontânea. Essa ideia de geração espontânea é muito interessante. Por quê? Porque ele acreditava que algo abiótico, ou seja, algo sem vida, pudesse dar origem a algo biótico. Então, algo com vida. Como que ele achava isso? Ele achava que ele conseguiria fazer uma fórmula para criar vida simples. Por exemplo, ele falava assim: se você tiver germe de trigo, mais roupas velhas e sujas, acumuladas em um canto de uma casa, ao longo do tempo você vai começar a ter a criação de baratas. Então ele acreditava que o germe de trigo mais as roupas velhas e sujas, depois de um tempo poderia originar baratas, que a partir daquilo ali, sem vida, eu teria a produção de algo com vida. E aí essas baratas iam evoluindo e ia tendo o aumento da complexidade de geração em geração, que seria um processo natural e linear. E esse aumento da complexidade, eles podiam ser alterados de acordo com as necessidades de sobrevivência de cada animal. Dependendo das suas necessidades, esses animais poderiam ter diferenças nos seus comportamentos. Como que isso aconteceria? Esses diferentes animais, eles poderiam utilizar mais algumas partes do seu corpo, ou utilizar menos algumas partes do seu corpo, que é essa lei do uso e desuso. Se você usa muito uma parte do seu corpo, essa parte do seu corpo iria se desenvolvendo mais. E depois que alguém tivesse o aumento do uso ou do desuso, desenvolvendo mais ou desenvolvendo menos aquela estrutura, você teria a transmissão desses caracteres adquiridos. É como se fosse assim: Arnold Schwarzenegger, sabem quem é? O Arnold Schwarzenegger é um cara muito forte, que ele teve muitos filmes relacionados com a força dele. O Arnold Schwarzenegger, de acordo com essa lei do uso e desuso de Lamarck, ele usou muito os músculos dele, certo? Certo. E com esse uso excessivo dos músculos dele, os músculos dele se desenvolveram mais, certo? Certo.
E com esse uso e desuso, através da lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ele teria que os filhos deles já nasceriam com esse desenvolvimento muscular maior, certo? Errado! Os filhos deles, coitados, não tem nada a ver, não ficaram lá malhando na academia há anos e tudo mais. Não, os filhos deles não vão nascer com esse desenvolvimento muscular maior. Ele acreditava no uso e desuso, então, por exemplo, aqui nos flamingos. Ele acreditava que esses flamingos eles iam se esforçando, né, para conseguir entrar aqui na água. Então, eles ficavam como se fosse assim, esticando as pernas para que elas crescessem mais. Então, o excesso do uso dessas pernas esticadas. E que essas pernas esticadas iam sendo transmitidas para os próximos descendentes, que é essa lei da transmissão de caracteres adquiridos, que as características adquiridas nesse ser vivo era passado para os seus filhos. Ele fala também das topeiras, que as topeiras são animais que ficam embaixo da terra, né? Essas topeiras, então, na lei do uso e desuso, no caso dela, pelo desuso da visão, porque ela fica embaixo da terra, ela começa a perder a visão. Perdendo a visão e vai passando essa característica para os seus descendentes. Depois a gente vem com as ideias de Darwin. Darwin é um naturalista que ele faz uma expedição no navio Beagle. E ele vai coletando animais ao longo desses lugares. Ele coletou tentilhões, são aves, tá? Ele falou, nossa, esses tentilhões são muito diferentes, gente. Eu tô achando um monte de tentilhões completamente diferentes. Ele leva esses tentilhões para um amigo dele que entende de aves e fala assim, amigo, tudo bom? Me fala aqui, esses tentilhões aqui são super diferentes, né? Eles são aves, assim, muito diferentes. O que você tem para me falar desses tentilhões? Aí o amigo dele vira e fala assim, então, querido Darwin, sabe o que é? Eles não são tão distantes assim na linhagem deles, sabe? Porque esses tentilhões que você trouxe pra mim, eles são do mesmo gênero. E aí o Darwin começa a falar, nossa, eles são muito próximos, por que será, né? E ele começa a identificar que talvez essas espécies tenham se originado de um ancestral comum. Olha aqui que interessante, você tem todos esses tentilhões nas Ilhas dos Galápagos e você consegue ver que eles são muito diferentes. Olha esse daqui, comparado com esse de cá, que é completamente diferente, comparado com esse de cá, que é completamente diferente, você vê que eles têm características morfológicas muito diferentes, mas eles são do mesmo gênero. E ele falou, eu acho que eles são tão diferentes assim, porque eles devem ter sido selecionados de formas diferentes. Selecionados por características ambientais. Então, o que eles tinham de alimento disponível nessa área deve ter selecionado eles. Porque vocês viram ali que eles têm diferentes formatos nos bicos? Esses diferentes formatos nos bicos são mais adaptados para diferentes tipos de alimentação. Alguns são bicos mais fortes, que conseguem quebrar sementes. Outros são bicos mais finos, que conseguem procurar bichinhos, né, entre as folhas, e assim por diante. Então ele falou, eu acho que a fome fez com que eles fossem selecionados de forma diferente ao longo da ilha. Isso fez com que eles tivessem características morfológicas muito diferentes entre eles. Então elas foram selecionadas. Palavra muito importante para a gente associar as ideias de Darwin, tá? E elas foram selecionadas de acordo com as características que eram mais vantajosas, né, que traziam mais benefícios para cada uma delas, eram selecionadas e essas tinham maior chance de sobrevivência. Imagina você é um daqueles pássaros lá e você tem um bico super bom para quebrar sementes. Só que no lugar da ilha que você tá, não tem essas sementes para você quebrar. Tem um outro alimento, tem, sei lá, pólen de planta para você comer. Só que você teria que ter um bico super fininho para comer esse pólen de planta. E aí? Você se lascou, entendeu? Você não tem a característica mais vantajosa para aquela área. Só que uma outra área da ilha, que tem lá um monte de pássaros de bicos diferentes, tinha um monte de sementes. E esses animais com esses bicos mais característicos, né, para a quebra das sementes, foram selecionados. Essa é a ideia. E aí Darwin começa a fazer esses esquemas, assim, falando, olha aqui, eu tenho essas diferentes espécies, que elas são mais parecidas, essas diferentes espécies. Ele começa a correlacionar essas diferentes espécies. Muito legal essa história do Darwin, né? Muito legal. Mas toda boa história tem que ter um BO por trás, não tem? Tem. Então, o Darwin não ficou por trás e falou assim, vou ter um BO na minha história também. O que acontece? Tinham dois pesquisadores, o Darwin e o Wallace. O Wallace também estava tentando entender a evolução. O Wallace mandava manuscrito para o Darwin falando assim, olha, tô olhando aqui umas espécies que eu coletei e eu acho que elas estão evoluindo. Eu acho que essas espécies têm diferentes características, que essas diferentes características estão mais adaptadas ao ambiente e tal. O que você acha? O Wallace escreveu e mandou essas ideias para o Darwin. E o Darwin tinha esses manuscritos. E aí vai lá o Darwin e fala assim, gente, tem uma outra pessoa querendo publicar um monte de ideia parecida com a minha.
Isso é o que a gente acha, tá? A gente não sabe se o Darwin pensou, tem alguém querendo publicar um monte de coisa parecida com a minha, deixa eu apressar aqui e publicar antes que ele, porque eu quero ficar famoso pela minha teoria. Ou se o Darwin pegou um pouco dessas teorias da evolução que o Wallace mandou para ele e falou assim, nossa, faz sentido mesmo, né? Até coletei uns tentilhões lá que eu não tava entendendo o que aconteceu. O que você falou aqui tem sentido? Vou publicar. A gente não sabe. Só que no final das contas, o coitado do Wallace não levou mérito nenhum. Darwin publica primeiro as teorias da evolução e ele fica com todos os créditos. Coitado do Wallace, né? Tá, passando essa parte do BO do Darwin com o Wallace, a gente tem que falar uma coisa muito importante na aula de evolução. A gente tem que entender quais são as diferenças da teoria do Lamarck com a teoria do Darwin. O Lamarck é aquele da lei do uso e desuso, e da lei do uso e desuso que vai passar as características adquiridas para os seus descendentes. Já o Darwin, ele acredita que as espécies são um pouquinho diferentes entre si, que essas diferenças acontecem e que essas diferenças possibilitam com que o ambiente selecione essas espécies diferentes de forma natural. Lembra lá que eu falei bicos diferentes, mais adaptados a locais diferentes? Então a ideia de Darwin é que você tem ali um monte de variabilidade, um monte de espécies com bicos diferentes e os bicos mais adaptados vão sendo selecionados. Não é que o ambiente fez com que esses bicos fossem criados. E que uma das principais formas de seleção para Darwin é que os recursos disponíveis, quando eles não são tão suficientes, eles têm uma pressão de seleção ainda maior nesses seres vivos. Então vamos lá. A ideia aqui é mais ou menos essa. Para o Lamarck, ele acredita na lei do uso e desuso, e a gente fala muito dessa teoria das girafas aqui, ó. Ele acredita, então, que a girafa estava lá, e ela começa a ver que ela pode comer mais se ela tiver um pescoço um pouco maior. Então, ela fica ali se esforçando para esticar o pescocinho dela, tá? Lei do uso e desuso. Se esforça, se esforça, se esforça. Cresce um pouquinho o seu pescoço. Crescer um pouquinho o pescoço, passa para os próximos descendentes, que se esforçam, se esforçam, se esforçam. Lei do uso e desuso, usa mais esse pescocinho aqui, o pescocinho estica mais um pouquinho, que passa para o próximo descendente, assim por diante. Já o Darwin, ele acredita que tem essa variabilidade no ambiente. Olha lá, tinham girafas pequenas, girafas médias, girafas grandes. Por alguma escassez aqui, por alguma situação de problema com recursos suficientes, as girafas que estavam mais baixas, elas começam a perder recurso, ela não tem mais o que comer. Então as girafas mais baixas morrem por causa da seleção natural. Já as girafas que eram um pouquinho mais pescoçudas aqui, que eram mais altas, conseguem sobreviver. Conseguem sobreviver porque elas tinham um recurso, porque elas tinham uma característica que foi selecionada pelo ambiente. Um outro exemplo que eu queria falar para vocês é da mariposa Biston betulária. Essa mariposa, essa espécie, é muito clássica quando a gente está falando de evolução. Por quê? Porque entre essa espécie tinham organismos com a coloração mais escuras e organismos com a coloração mais clara. Antes da Revolução Industrial, você tinha que essas espécies mais escuras ficavam mais evidentes na casca da árvore. Já os organismos dessa mesma espécie que tinham a coloração mais clara ficavam mais camufladas aqui nessa árvore pré-Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, acontece ao contrário, a casca da árvore fica mais escura. E da espécie aqui, né, dentro da espécie, os organismos que têm a coloração mais escura ficavam mais camuflados, enquanto que a mariposa que tinha a coloração mais clara ficava mais evidente. Aqui o ambiente mudou. O ambiente mudando, você tem características que são mais favoráveis em diferentes situações. Nessa situação aqui, a característica de ter a coloração mais clara era mais favorável, era uma adaptação mais benéfica, né? E o outro aqui ficava mais visível para os predadores. Já após a Revolução Industrial, o ambiente mudou, então a pressão de seleção mudou também. Aqui os organismos que eram mais escuros ficavam mais difíceis de ser predado, e os seres vivos aqui, né, essa mariposa que era mais clara, ficava mais fácil de ser predada. E aí aqui entra qual que é a regra aqui para Lamarck e para Darwin. Lamarck ia acreditar que essas mariposas aqui foram desenvolvendo a coloração mais clara para essa época pré-revolução industrial e que essas mariposas aqui foram desenvolvendo a característica mais escura após a revolução industrial. Isso é verdade? Não, não dá. A gente vê que tinham as duas cores antes da Revolução Industrial e tinham as duas cores após a Revolução Industrial. Então aqui a gente vê um exemplo de como que a ideia de Lamarck não faz tanto sentido, tudo bem? Já nas ideias de Darwin, lembra lá a palavra seleção.
o ambiente seleciona a mariposa com a qualidade mais favorável. E isso é real. Olha, nesse ambiente aqui, a coloração mais clara era mais favorável e a outra, né, a mariposa mais escura, era mais predada. Nesse ambiente aqui, a seleção vai escolher essa qualidade como mais favorável e a outra vai ser mais predada. É essa a ideia da diferença de Lamarck e de Darwin. E a teoria do Darwin, né, junto com Wallace lá, que também mandou as cartas falando, olha, o que você acha da minha teoria da evolução para o Darwin? Então é a mais aceita para a biologia. O que acontece? Dentro de uma mesma espécie aqui, ó, esses aqui são seres da mesma espécie. Nós temos diferenças nessa mesma espécie. Por exemplo, nós somos seres humanos, certo? Seres humanos, então todos nós somos da mesma espécie. Eu sou um pouco diferente de você, você é um pouco diferente dos seus amigos. Nós temos pequenas diferenças entre nós. Essas diferenças são trazidas para nós através de pequenas mutações que nós temos no nosso material genético, pequenas variabilidades que nós temos no nosso material genético. Essas mudanças, essas mutações podem ser favoráveis ou desfavoráveis para o ambiente que a gente está. E aí, se o ser vivo tem uma característica que é desfavorável para o ambiente, esse ambiente vai falar assim, não deu certo, querido, não vai dar. E aí essa característica se perde através da seleção. Então, os indivíduos com as características favoráveis têm maior chance de sobreviver. Olha lá, esses aqui sobreviveram, se reproduzem. Sobreviveram, se reproduzem. Aí eu tenho alguma alteração aqui no meu ambiente, essa variação no meu ambiente, de novo, seleciona quais são as características mais favoráveis, passam adiante, as características que não são favoráveis acabam se perdendo aqui, tudo bem? O que a gente consegue comprovar que essa teoria é a mais aceita? Porque a gente tem dados geológicos. Nós temos fósseis demonstrando que essas características são diferentes e que essas características diferentes foram selecionadas, que nós temos mudança desses seres vivos ao longo do tempo. Por exemplo, esse fóssil aqui é um fóssil de Archaeopteryx. Esse fóssil, nós tínhamos vários fósseis dessa espécie que foram encontrados antes desse daqui. Eles falavam assim, é um fóssil de um réptil, é um fóssil de um réptil. Por quê? Porque eles tinham todas as estruturas do esqueleto, né, do osso, muito parecido com a característica dos répteis. Tinha essa cabeça de lagarto, tinha a mandíbula com dentes ósseos, tinha a cauda delgada e comprida com vértebras móveis, 3 dedos finos, olha aqui os dedinhos fininhos, não fundidos, ou seja, não juntos um entre o outro, e eles terminavam com garras. Tinham as garras aqui nas pontas do dedo. Só que aí eles acharam esse fóssil aqui na Alemanha em 1862. Falaram, gente, sabe aquele fóssil lá que a gente falou? É réptil? É réptil, é muito réptil. Então, achei um fóssil dele com essas evidências aqui de marcas de asa. Lembra que a gente falou que ele era muito réptil? Lembro. Mas réptil tem asa? Não, quem tem asa é a ave, né? Nossa, que loucura. E aí você começa a ter essas evidências da evolução. Então, você tinha seres vivos da espécie ali, eles iam sofrendo pequenas variações com o ambiente e o ambiente ia selecionando esses diferentes seres vivos. Esse fóssil aqui é muito lindo, né? Olha isso, que gracinha. Imagina a galera lá que falou assim, é réptil. Aí depois fala, então, calma, não é tão réptil assim, tem penas, que loucura. Muito legal, né? Acho isso muito legal. Mores, era isso que eu queria falar pra vocês dessa parte de evolução. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem e até mais.